durante o período eleitoral que se Bolsonaro perdesse a eleição e entrasse um governo de esquerda, o Brasil viraria uma Venezuela em 1 ano e meio. Não. Virou Venezuela ou não? Não. Isso é importante, já que estamos falando de verdade. É muito importante isso, porque tiraram completamente do contexto em que isso foi dito. Explica isso foi pra gente, dito, então. na verdade, em 2020. O Covid chegou e nós teríamos que lançar uma rede de proteção muito grande, o Auxílio Brasil, toda aquela medida, crédito, renegociação de crédito, transferência de recursos para estados e municípios, mais Brasil, menos Brasília, ou seja, transferir recursos para estados e municípios para cada um enfrentar a doença como pudesse. Uns precisavam de hospitais, os outros precisavam de transporte público, porque os transportes estavam em prejuízo, com o isolamento social, prejuízo. Mas se você ficar doente, não interessa, precisa ter a linha de ônibus. Mesmo que rode vazia, se você estiver doente e tiver que ir para o hospital, você precisava do ônibus, a população mais simples. Então, naquele contexto, eu disse exatamente isso. Falei, olha, nós vamos ter que gastar recursos agora, e se nós não nos contivermos, foi uma entrevista até para um grupo de jovens digitais como vocês, naquela época. Pro Rico e pro Bruno. Exatamente, foi com eles. Foi exatamente com eles. Acho que foi no seu gabinete, inclusive. Foi no meu gabinete. E aí eles perguntaram, falaram, vem cá, então os gastos vão aumentar agora e tal? Eu falei, sim, os gastos transitórios com saúde, isso nós não vamos economizar recursos. Mas nós não podemos deixar isso virar inchaço da máquina. Esses gastos não podem se expandir muito. Porque é disso que o Brasil vem morrendo. O Brasil foi para a hiperinflação 2 vezes, tudo pelos gastos excessivos de governo. Então agora, como há uma necessidade absoluta de transferir esses recursos, de emitir mais dinheiro, baixar juros, gastar mais da política fiscal, nós vamos do outro lado controlar despesas. Porque senão vamos virar uma Argentina. Na época a Argentina estava com 50% de inflação. E nós estávamos com 4, 5. Eu falei, nós vamos virar uma Argentina, ou seja, nós vamos para 50. Exato. Ou uma Venezuela, que estava na época com 200, 300, subindo. Então tiraram de contexto mesmo. Totalmente de contexto. Totalmente. Agora, a conclusão é interessante, porque vai levar um pouco mais de tempo, mas se ficar fazendo o mesmo tipo de coisa que fazia antes, vai para aquele caminho. O fato é, a Petrobras agora divulgando prejuízo... 2 e tantos de CCB de prejuízo. De prejuízos bilionários, né? Você viu que você teve uma deteriorização forte das empresas públicas que estavam começando a entrar nos trilhos do bem. Correios anunciou prejuízo e greve. Nós durante a sua gestão, essa nós trabalhamos bem, em todas as dimensões. Nós, justamente, o que aconteceu? Nós não viramos a Argentina. Feito eu disse, a gente vira em 6 meses, aí a gente vira a Argentina. Porque nós gastamos 10% do PIB. De repente, rapidamente, para combater o nosso déficit saiu de 76% para 86% do PIB. Desculpe, a dívida PIB. O déficit saiu de 0,5% para 10,5% do PIB. Quer dizer, então nós gastamos muito de um lado, mas travamos as despesas permanentes. Não deixamos virar um inchaço de máquina, e sim recursos para os necessitados que precisavam. 68 milhões de brasileiros. Então, aquele contexto era, esse caminho de gastos excessivos, que a esquerda pratica geralmente, que já nos levou para moratória externa, já nos levou para 2 surtos de hiperinflação, nos levou para endividamento em bola de neve, nos levou para juros muito altos, nos levou para estagnação econômica, nos levou para corrupção política. Então, esse modelo é um modelo ruim, é o caminho da miséria. Sim. E existe o caminho da prosperidade, que é o outro caminho. Então, tiraram do contexto como se fosse uma previsão de que se o Lula entrasse, em 6 meses virava isso ou virava aquilo. Não foi esse o contexto de forma alguma. Porém, não precisa ter pressa não. Se continuar fazendo o caminho que faziam antes, vão retomar o caminho da miséria. E mesmo assim, né, mesmo com todos esses gastos, deixaram o Brasil com um superávit primário que não se via há muitos governos. Superávit primário em 5 mil municípios, superávit primário no governo federal, superávit primário nos 26 governos estaduais, superávit primário no Distrito Federal, superávit de 180 bilhões nas empresas estatais, que saíram de um déficit de 20 bilhões. Então, nós realmente deixamos o tanque cheio, E eu dizia, inclusive, que o Brasil ia continuar crescendo. Foi consumido em 1 ano esse tanque cheio aí. Ainda tem gasolina. Nós deixamos realmente o tanque cheio. Eu me lembro que você falou a seguinte frase em um evento que a gente estava. Você falou assim, o Brasil está condenado a crescer pelos próximos 10 anos pelos investimentos que a gente fez aqui. Nós deixamos 960 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos. Em concessão de estrada, em exploração de minério,
em concessão de aeroportos, em plataformas, em ferrovias. Nós deixamos um fluxo de contratos. Naturalmente, o Brasil pode crescer mais ou crescer menos, dependendo das condições macroeconômicas. Se as condições forem favoráveis, ele pode crescer mais. Você vê que diziam que nós íamos cair 10%, nós caímos 3%. Diziam que nós íamos cair em recessão, eu disse que nós íamos voltar em V. Nós voltamos em V. Crescemos 5%. Nós crescemos mais que os países do G20. Na recuperação. Sim, e nós ficamos com a inflação mais baixa do que eles. Então, nós tivemos realmente um desempenho que é reconhecido lá fora. Globalmente. Globalmente. É só no Brasil que a turma fala mal, porque lá fora, eu conversando com gente de todas as esferas do poder, desde o poder público até o que eu diria poder privado, grandes empresários, né, grandes CEOs, todos reconhecem que conhecem, né? Todos reconhecem o trabalho que foi feito no Brasil durante a pandemia. Os números mostram o seguinte: quando o Covid chegou, a dívida era 76% do PIB. Nós enfrentamos tudo isso e nós saímos em dezembro de 22, a dívida era 71,7% do PIB. Nós derrubamos a dívida, quer dizer, nós pagamos, é uma geração que pagou pela guerra. Nós enfrentamos a guerra, perdemos brasileiros, perdemos empresas, perdemos empregos, mas recuperamos a economia e saímos devendo menos do que quando entrou a pandemia. Ô, Paulo, o mundo aumentou em média 10,5% o endividamento sobre o PIB. Eu queria trazer um racional aqui, que eu quero um comentário seu sobre o tema, né? O Platão, quando ele escreve a República, né, ele descreve República como algo que não tem nada a ver com o que a gente chama de República hoje. Ele chama de República uma monarquia aristocrática. O que ele quer dizer com isso? Que a República para Platão era um rei filósofo, ou seja, um rei com profundos conhecimentos em filosofia, política, que conseguisse pensar o futuro de um país no longo prazo, e um governo, ele é responsável pelo quê, né? E um governo de aristocratas, que não tem nada a ver com o termo aristocrata também, que não são os imperucados que ficavam pulando no Palácio de Versalhes, isso é oligarquia, que são homens virtuosos que enriqueceram na vida física fazendo algo muito bem e que dedicaram a sua vida pública porque já enriqueceram muito na física e queriam se doar para o seu país, que seriam os ministros ali que diriam o como, né? Eu sempre dou o exemplo, eu falo Paulo Guedes da vida, né? Essa era a descrição de Platão para o que seria a República. E eu vejo bonita visão. E eu vejo que hoje, por exemplo, a gente tem um governo do Bukele com algo parecido que seria a visão de Platão. Eu vejo que no Brasil, pelo menos o que aconteceu no governo Bolsonaro, é que a gente tinha, assim, esses aristocratas, esses homens virtuosos ali no ministério, você, não como ministro, mas como um braço direito forte ali, que foi o Salim, né, que tentou fazer um grande trabalho ali também. Então, você acha que essa contribuição ali que aconteceu no governo Bolsonaro, que é deixa eu trazer as pessoas virtuosas e tecnicamente capazes, foi o que permitiu com que vocês saíssem dessa guerra global que a gente viveu com superávit primário? Eu acho que a visão conceitual idealista de Platão é extraordinariamente atraente do ponto de vista intelectual, porque ela diz basicamente o que você falou. Falou um filósofo rei, ou seja, um homem esclarecido à frente. Perfeito. E ele chama homens de conhecimento também, ou de bom desempenho numa sociedade. Então, essa ideia de pessoas preparadas, eu acho que se inspirou um pouco o presidente quando ele falou, olha, eu prefiro trazer uma pessoa que entende muito de cada setor, né? Um sujeito que entende de projetos, como o Tarcísio, uma pessoa que conhece profundamente a agricultura, como a Tereza Cristina. Então, essa visão idealista é extraordinariamente atraente. Agora, o que acontece? O grande problema, e aí vem também o Hayek dizendo o seguinte, olha, o grande problema do rei filósofo é que, como é que é o processo de sucessão? Quando morre o rei filósofo? E se o rei filósofo enlouquecer? Há imperadores romanos que eram extraordinariamente cultos e preparados. Perfeito. Agora existe o Calígula também. Existe o Calígula também. Então, os reis enlouquecem, às vezes os homens de conhecimento não têm a sensibilidade prática, às vezes a própria comunidade se revolta. Então, Platão é um produto já de uma sociedade grega bastante avançada, principalmente ateniense, né? Porque os espartanos eram mais. Esparta tinha vencido a guerra contra Atenas. Quer dizer, os bárbaros guerreiros derrotaram os iluminados, os ilustres, os filósofos. Então, Platão já é o produto de uma sociedade bem avançada, refletindo sobre as razões da sua derrota e dizendo, a democracia aqui não funcionou porque o pessoal não soube cuidar da nossa vitória. Ele fala que a democracia é a forma mais deturpada de governo e que ela é um passo anterior ao surgimento de um ditador, que ele dá um nome para isso, que me fugiu a palavra agora, mas ele fala que é da democracia para você a tirania. A tirania. Que a democracia é o passo anterior à tirania, que invariavelmente toda democracia vira uma tirania, porque a democracia é um governo dos ineptos, é um governo onde só é eleito os piores. Bom,
Aí vamos lá. O Hayek falando disso, explicando o seguinte, olha, frontalmente oposto a Platão, no caso, dizendo o seguinte, olha, a tirania é um produto justamente de uma degeneração. Quando os piores chegam lá em cima, e os piores eles chegam lá em cima, são justamente os mais aventureiros, os mais ousados, os com menos qualificações éticas, os dispostos a tudo, e aí ele está falando dos ditadores da esquerda. Hoje, quem é hoje o Maduro, quem foi um Chaves, são ditadores, perfeito, são aventureiros. Então é muito atraente a ideia do rei filósofo se o rei filósofo estiver lendo um tipo de filosofia. E se o rei filósofo estiver lendo Marx? Pode acontecer. Na história aconteceu coisas parecidas. Não é isso? Então, eu acho que é uma reflexão do Platão. Os gregos acreditavam que a história era cíclica. Então, você tinha a democracia, ela se degenera pelo populismo. Perfeito. Se torna uma tirania. Aí se torna uma tirania. Hayek fala sobre isso, exato. Aí tem uma revolta e volta de novo um sistema político fechado. Perfeito. Sístoles e diástoles. Exatamente. Você abre, degenera, aí você tem que centralizar de novo para botar moral, ordem outra vez. Né? Então teria esse ciclo. É que o cordão umbilical ali está, na verdade, da manutenção da ordem, né? E a manutenção da ordem, obviamente, ela é muito mais fácil quando você tem uma caneta que controla as decisões. Por exemplo, a ordem pode ser para promover justiça social, tudo isso, mas pode ser o oposto, a opressão, o fim da dignidade humana, a falta de liberdade de imprensa, a falta de liberdade de opinião, a falta de liberdade... Então você nunca sabe se aquele cara tem poder absoluto, você nunca sabe como vai ser usado. Então Platão é visto como uma visão ideal, mas o Karl Popper, escrevendo A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, o primeiro disparo que ele faz é contra Platão. Ele fala, esse é o idealista... Eu quero ler isso de Popper. Esse é o idealista que inspirou... Que eu conheço de Platão, eu não consigo concordar com Popper. Esse é o idealista que inspirou o socialismo marxista. Então, o primeiro tiro... Eu não consigo concordar com isso, mas eu vou ler, eu vou entender os argumentos dele. Porque vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. Agora, você veja, né? As tiranias são muito próximas. De fato são. Elas são muito próximas, extrema-direita ou extrema-esquerda. É a ferradura, né? É a ferradura. O rei iluminista, o rei preparado, etc., ele morre, o filho pode ser um degenerado total, herdou, qual é a forma? Então, a democracia é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está, no momento, sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado, desse início de século, foram as economias de mercado. Elas absorveram, primeiro, segundo os padrões de democracia e mercado, foi a primeira guerra, a primeira grande guerra, que não foi uma guerra de espólio, onde o vencedor não botou reparações no vencido. Os americanos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, os americanos fizeram o seguinte: vamos reconstruir os aliados. A Inglaterra, a França, a Espanha. Reconstruímos os aliados, agora vamos reconstruir os maiores inimigos. Quem é o nosso mais terrível inimigo? A Alemanha? Vamos reconstruir a Alemanha. O Ludwig Erhard, um liberal, traçou o caminho da prosperidade através da competição. Aumentou a competição, acabou com o capitalismo de Estado, promoveu investimento externo, desregulamentou preços, fez uma gestão extraordinária, reduziu e simplificou impostos. A Alemanha virou a segunda economia mais forte do mundo. Eles perguntaram qual o outro grande inimigo nosso? Japão. Vamos reconstruir o Japão. Virou a terceira economia mais forte do mundo. Perfeito. Aí eles falaram, ainda sobraram os antigos aliados, ou seja, a Rússia, a União Soviética foi um aliado durante a Segunda Guerra. Perfeito. Então, ela está muito grande. E nós estamos durante a Guerra Fria. Nós estamos lutando. Democracia contra sistema político fechado. Vamos dar um nome elegante para ditadura. Sistema político fechado. Nós estamos lutando contra eles. Elegante esse nome. Eles têm uma doutrina socialista na economia e eles são politicamente fechados. Nós somos politicamente abertos, somos uma democracia e, ao mesmo tempo, nós seguimos a independência dos poderes, porque tem o rei maluco, o rei filósofo que dá lugar ao rei maluco, tirânico, despótico, que acaba com a dignidade humana, a separação dos poderes. Se tiver o rei maluco, você tem, na verdade, se tiver um presidente maluco, você tem o judiciário, você tem o legislativo, e se o legislativo enlouquecer e quiser fazer coisa errada, você tem o presidente, você tem o judiciário, e se o judiciário estiver fora da caixinha, você tem o legislativo, você tem o presidente. Então, a separação de poderes, isso é um processo cultural, civilizatório, sofisticadíssimo, que nós estamos aperfeiçoando através do tempo.
Então, em vez de voltar para Platão, nós temos que mergulhar para o futuro. E o futuro está sendo disputado agora. Na sua visão, qual que é o futuro se num sistema democrático só os piores chegam ao poder? Aí é que tá. Isso não é possível. Porque como tem opinião pública, e essa é a grande engrenagem da civilização. É assim, mas eles estão votando errado. Você começa a não entregar resultado. E aí vem a próxima eleição. E na próxima eleição você tenta corrigir. Mas eles continuam não entendendo. Ok, eles são reeleitos 2 ou 3 vezes. E aí eles vão pra miséria. E aí vocês começam a entender. E na próxima eleição eles aprendem. Mas começa mesmo? Ou degenera pra tirania. Olha a Venezuela, exatamente. Que é a Venezuela. Ou recupera. É o que a Argentina está tentando fazer. Com o Milei. É o que nós tentamos fazer aqui também. Buscar o caminho da prosperidade novamente. Porque existe o caminho da prosperidade. O Japão seguiu. A Alemanha seguiu. A China seguiu. A China é uma viúva do socialismo. Perfeito. A China, o Deng Xiaoping mergulhou a China nos mercados com o braço dos americanos ajudando. Da mesma forma, eles falaram, nós estamos numa Guerra Fria. Na Guerra Fria sobraram 2 inimigos. Um que é a Rússia e um que é a China, que está começando a caminhar. Um povo pobre, um povo simples. Uma civilização milenar. Rural, né? Rural. Que não era expansionista. Os chineses não invadiam ninguém. Os chineses eram invadidos toda hora. Invadiram o Japão ali, mas... Não, foi o Japão que invadiu a China. Não foi o contrário? Foi o Japão, que invadiu a China, né? O Japão invadiu a China. É verdade. A China sempre foi isolacionista, ela ficava fechada. É muito grande, né? Construiu a muralha. Não quero que os bárbaros entrem aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu me proteger. Dela fazer uma armada para invadir os outros, fazer um exército para partir em direção aos... Ela se fechou para se proteger. Então, os americanos deram a mão para a China, virou a segunda maior economia do mundo. Aí você fala o seguinte, quem ganhou essa